Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Física, tá? Vamos continuar então nesse segundo semestre agora com o pé direito. Vamos começar um conteúdo um pouquinho diferente, tá? Vamos trabalhar agora então com uma parte da física importantíssima para vocês, que chama-se ondulatório, que é o estudo das ondas, tá? Mas antes da gente falar propriamente, exclusivamente sobre a ondas, na verdade, né? Eu quero apresentar para vocês algumas características, algumas situações onde você precisa conhecer antes de entender e compreender o que é uma onda. Perfeito? Vamos comigo aqui então, ó. Vamos lá. Então aqui eu trouxe para vocês, né, uma aula sobre introdução ondulatória, tá? Para a gente começar, eu quero que você me diga, que você pense aí, né, o que é um movimento oscilatório? O que é oscilar? O que para você é oscilar? Para um pouquinho aí e pensa. Oscilar, pessoal, toda vez que alguém falar em oscilação, em oscilar, tá? É algo que fica o quê? Se movimentando, para frente, para trás, balançando, né? Vamos pensar assim, né? Fica para cima, para cima, para baixo, balançando, tá? Pensa comigo que, pensa num parquinho, né? O parquinho tem aqueles balanços onde as crianças ficam assim, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Isso é oscilatório? Isso é oscilatório. Isso é oscilar, né? Quando você está fazendo uma caminhada, você tem hora que sobe morro e desce o morro, sobe e desce, né? Isso é um movimento oscilatório? Tá? Então a gente vai entender aqui, na verdade, o movimento oscilatório, né? Vou colocar aqui, ó, como a variação da sua posição, né? Um movimento onde você varia o que? A posição. Tá? Vai voltando ali, você sobe, desce, desde que tenha o que? Uma oscilação, uma variação, tá? Que ela sempre vai variando, tá certo? E agora o movimento periódico, né? Esses dois nomes eles têm muito a ver com ondas e com alguns tipos de movimento que existem na física, né? Movimento oscilatório e movimento periódico. Movimento oscilatório e movimento periódico são a mesma coisa? Não, né? Aí você já tem que imaginar que não são coisas iguais. O que é o movimento oscilatório? Varia a posição. E o periódico? Tá? O periódico é aquele movimento que se repete com o tempo. Tá? Então a gente tem que pensar exatamente isso aqui. Ó. Movimento que se repete com o tempo. Tá? Não só movimento, mas algo que se repete com o tempo. Imagina, por exemplo, quando a gente tem a aula na escola, a aula presencial, normal, né? Toda terça-feira ou quarta, vamos pensar assim, né? A gente tem aula de física uma na terça e uma na quarta. Essa semana teve terça e quarta. Na outra semana vai ter aula de física terça e quarta? Vai. Na outra semana e assim até acabar o ano. Então eu posso falar que as aulas de física são periódicas? Sim, porque elas se repetem com o tempo, né? Elas se repetem com o tempo. Eu posso falar que o andar de uma pessoa ele é periódico, que ele se repete com o tempo? Depende. Se ela estiver caminhando com velocidade constante, provavelmente os passos dela vão se repetir com o tempo, né? Vai sempre se repetindo. Mas o movimento da pessoa andar é oscilatório? Depende, se ela subir e descer, por exemplo, é. Por isso que a gente não fala que movimento oscilatório é o mesmo que periódico, eles são coisas distintas, tá? Mas uma onda, tá? Uma onda descreve tanto o movimento oscilatório quanto o movimento periódico. E existem alguns movimentos na física que também são oscilatórios e periódicos ao mesmo tempo, tá? Que movimento é esse que é oscilatório e periódico ao mesmo tempo? Vou escrever aqui no canto, ó. Ele é um movimento harmônico simples, tá? Movimento harmônico simples. A gente pode simplificar ele com a sigla, né? MHS. Você vai encontrar aí, se você for estudar pela internet, né? Buscar um conteúdo nesse sentido, você vai perceber que o movimento harmônico simples ele é um tipo de movimento oscilatório e periódico. Ele acontece
né? Ele é repetição de posição, né? Variação de posição e repetição dessa posição com o tempo. Tá legal? Professor, tá, mas por que você está falando desse movimento? Tá? Esse movimento é interessante, tá certo, pessoal? Para a gente começar a entender a onda, para você começar a enxergar o que acontece com uma onda. O que acontece com o movimento harmônico simples também vai acontecer com quem? Com uma onda, né? A única coisa que vai acontecer é que a onda ela é uma forma de transportar energia, que a gente está falando de um sistema que é físico, que a gente consegue pegar, né? A onda a gente não consegue pegar, é um pouquinho diferente. Mas o que acontece aqui, os parâmetros que eu vou mostrar para você aqui, a onda também possui eles, tá legal? Qual que é a grande característica do movimento harmônico simples MHS, né? Existe o que a gente chama de uma força restauradora do movimento. Professor, o que é uma força restauradora? Tá? O que é uma força restauradora, pessoal? Quando você restaura alguma coisa, você volta aquilo que você tinha antes, né? Quando uma pessoa faz uma restauração em igreja, ela vai fazer o quê? Tentar voltar à pintura que era antes, esse tipo de coisa. E o movimento com a força restauradora? Existe uma força, então, que vai fazer com que o movimento continue, com que ele não pare. Tá? Essa força ela sempre vai puxar ou empurrar alguma coisa para que o movimento continue, para que o movimento harmônico simples continue. Tá? E existem dois sistemas físicos muito interessantes e cada um guarda características diferentes, né? Que são dois sistemas que a gente chama do sistema massa-mola e o sistema pêndulo simples. Tá? Eles dois são sistemas físicos onde a gente consegue pegar e o seu movimento, com o passar do tempo, parece o movimento de quem? De uma onda. Ele vai ser oscilatório e periódico ao mesmo tempo, né? Então o que a gente tem aqui? Ó? Vamos trabalhar sistemas físicos. Vamos começar falando do sistema massa-mola. Sistema massa-mola, tá? Então, o que consiste o sistema massa-mola? Então você vai ter aqui, ó, uma massa, né? Quando eu falo uma massa, pessoal, pode ser qualquer coisa aqui, ó. Aqui no caso nós temos o quê? Nós temos um bloquinho, né? Vamos pegar ele aqui, ó, nessa posição. Tem um bloquinho que pesa uma certa massa, né? Vamos falar que ele tem a massa M, tá? E ele vai estar preso a uma mola e essa mola, por sua vez, vai estar presa a uma parede, tá? Essa mola ela vai possuir constante elástica K, ou seja, ela pode ser uma mola dura, uma mola mais mole, né? Dependendo do material que a mola é feita, tá certo? E aonde que está o movimento harmônico aqui? Aonde que está a oscilação? Porque se você deixar uma mola parada, né, na sua posição original e a massa amarrada nela ali e a mola na parede, nada vai acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que puxar ou empurrar esse bloco contra a mola ou a favor da mola, né? Vamos pensar, por exemplo, que a gente puxou o bloquinho para longe da parede, né? Igual nessa primeira situação aqui, ó. Tá legal? O que vai acontecer, né? Imagina que você esteja segurando ali, segura aquele bloquinho lá. Você vai perceber que existe uma força, tá? Que puxa a mola para trás. Concorda comigo? A mola e o bloquinho. Ó. Eu vou até desenhar ela aqui, ó. Tá? Existe uma força que puxa ela para trás. Que força você imagina que seja? Quem vai estar fazendo essa força, né? Olha, professor, se tem mola, nós estudamos isso, né? Se tem mola, nós temos força elástica, tá? Então a força elástica aqui, ó, ela vai desenvolver o papel de quê? De força restauradora. Vamos anotar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a força elástica, tá? Ela vai ser a nossa força restauradora do movimento. É ela que vai fazer com que o movimento aconteça, tá certo? Tu vai imaginando aí, ó. Eu puxei ele lá, restauradora. Eu puxei, né? No momento em que eu soltar aquele bloquinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se movimentar, ele vai começar a ir para trás, tá certo? Então aqui no começo a minha velocidade vale 0 e a minha aceleração aqui ela é máxima. Concorda comigo? No momento em que eu soltei o bloquinho, né? A força puxou ele, acelerou ele com a maior força possível.
tá? Ele foi, andou. Quando ele passou pelo meio aqui, ó, né? Quando ele passou pelo meio, a mola voltou à posição original dela. Então, tem força elástica aí nessa situação? Não tem, a força vale zero, tá? Quando a mola não está distendida ou comprimida, tem aceleração? Não. A aceleração vale zero. E a velocidade, nesse caso aqui agora, ela é o quê? Máxima. Máxima por quê? A força gastou um tempo ali puxando, acelerando ele. Quando ele passou por aqui, ó, pela metade da trajetória dele, ele só tem velocidade. A partir daqui, o que vai começar a acontecer? Ele saiu do estado esticado, voltou para o estado normal, mas ele, por ter velocidade e inércia, ele continua indo para frente. Se ele continua indo para frente, o que o bloquinho, o quadradinho, vai fazer com a mola? Vai apertar a mola, concorda comigo? Então ele vai apertar a mola. O que vai acontecer? Eu vou ter uma aceleração, mas no sentido de frear, né? Eu vou frear o bloquinho. Ele vai, comprime a mola ao máximo, até que apareça de novo, ó, força elástica. A velocidade vai ser zero, nula, não existe. E a aceleração volta a ser o quê? Máxima. Por que ela volta a ser máxima, professor? Porque a mola está comprimida, ela vai empurrar o bloquinho para longe, de novo, não é? E assim vai. Você percebe, ó, o ciclo se repete, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então, eu tenho uma das condições, eu tenho força restauradora, tenho, que é a força elástica, tá? E eu vou perceber que ele vai ficar oscilando sempre em torno de dois pontos, em torno de um ponto só, né? Ele sempre vai oscilar aqui, ó, em torno de quem? Que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? Ou posição inicial, por aí vai. Tá legal? Vamos colocar, ó, ponto de equilíbrio. Tá certo? Ponto de equilíbrio. Então, você tem que perceber que esse bloquinho vai sempre ficar fazendo isso aqui, ó. Se você fosse vendo ao longo do tempo, né, fosse tirando várias fotos, você ia ver que a posição deles aí, ó, ia justamente mostrar o quê? Igual está marcado de vermelho para você aí, ó. Uma onda, tá vendo? Tem um formato ondulatório, é periódico, né? Se repete, é oscilatório, varia entre duas posições, né? Então ele sempre vai variar do ponto de equilíbrio. Então ele percorre, né, uma distância para um lado e uma distância para o outro. Essa mesma distância, né, ó, se ele vai 10 para um lado, ele vai 10 para o outro, 5 para frente, 5 para trás, tá? Essa distância que ele percorre a partir do ponto de equilíbrio nós chamamos de quê? Amplitude. Amplitude do movimento, né? Então você vai perceber que a amplitude do movimento ela vai ser maior em molas que são mais moles, mais fácil de deformar, tá? E molas mais duras elas vão ter amplitudes pequenas, porque elas vão simplesmente oscilar muito, elas não esticam nem comprimem muito, tá certo? Então tá aí, né? A gente já tem então as características, né? Força restauradora em torno do ponto de equilíbrio, percorrendo certa amplitude. Vamos colocar quem são aquelas letrinhas ali, né? Que nós falamos aqui, nós temos a massa, tá? Massa sempre aqui, porque nós vamos trabalhar em quilograma, tá legal? E aquele K ali que nós escrevemos, né? O K, ele é a constante elástica da mola. Vamos escrever aqui, ó, constante elástica da mola, tá? A constante elástica, ela vai te dizer se a mola é dura ou se ela é mole. Qual unidade? É o Newton por metro. Então, se a mola ela é dura, rígida, a constante elástica ela é grande, elevada. Agora, um número alto, né? Agora, se a constante elástica for um número pequenininho, isso quer dizer que a mola ela é bem molinha, né? Ela é fácil de ser deformada, ela deforma com facilidade, tá certo? Então, tá, professor, mas e aí? O movimento oscilatório, né? Em torno do ponto de equilíbrio e tudo mais, que você está me falando, beleza. E cadê a periodicidade? Cadê a repetição ao longo do tempo, né? A repetição ao longo do tempo, pessoal, ela se dá como, né? Então eu tenho que perceber, ó, ele saiu daqui, né? Vamos pensar nessa primeira posição. Aí passou pela segunda posição, passou pela terceira, passou pela quarta posição,
e chegou na quinta posição de novo, né? Quando ele sai de um ponto, vai de um extremo, vai ao outro extremo e volta, né? A gente percorre um certo tempo. Concorda comigo? Esse tempo de uma oscilação completa nós chamamos de quê? De período, né? Então vamos anotar aqui de novo, ó, tempo para oscilação completa. Nós chamamos isso aqui de período. Vamos colocar aqui, ó, período, tá? Período em física a gente representa com a letra T maiúscula, tá bom? E a unidade que é medido o período é o segundo. Em geral é o segundo, tá? Então voltando aqui para cima, ó, podemos dizer que o tempo que ele gastou para percorrer da primeira até a quinta posição, o tempo é o período, tá? E o interessante de trabalhar no oscilador harmônico massa-mola é que eu consigo determinar esse período, tá? A partir de quem? A partir das características físicas do sistema. Quem são as características físicas do sistema? Massa e mola. Massa e a constante da mola, né? Eu não vou deduzir a fórmula com vocês aqui, né? Que o nosso objetivo não é deduzir fórmulas, mas é simplesmente saber utilizar, tá? Então, se você quer calcular o período do sistema massa-mola, o tempo que eu gasto para sair de um extremo, ir ao outro e voltar para aquele mesmo ponto, dar uma volta completa, né? Vai ser como? 2π raiz da massa dividido pela constante elástica, né? Então percebe, ó, o período, esse tempo, ele depende de dois fatores físicos, da mola, se ela é rígida ou se ela é mole, e depende da massa que está oscilando, né? Daquele bloquinho, se ele é muito pesado, ele oscila mais o que? Devagar, ele gasta mais tempo para dar uma volta completa. Agora, se a massa é pequenininha, ele vai o quê? Rápido, gasta menos tempo. Olhando só para a mola, se a mola tiver uma constante elástica elevada, se ela for rígida, isso quer dizer o quê? Que ela oscila muito rápido, a mola deforma pouco. Agora, se a mola tiver baixa constante elástica, baixo valor de K, o que isso significa? Significa dizer que ela deforma muito, então ela demora mais tempo para dar uma volta completa. Se você puder pensar assim. Concorda comigo? Não é? Então, eu consigo determinar esse tempo que ele gasta, tá certo? E esse período mesmo aqui, nós vamos trabalhar de novo com ele nas ondas. As ondas têm períodos? Tem. Tempo que se gasta para dar uma volta completa, né? Uma oscilação completa. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Oscilação completa, tá certo? Então aqui, ó, voltando, tá? O tempo que eu gasto para fazer isso aqui é um período, e esse período se repete, né? Ó, eu venho, saio daqui, gastei 2 segundos, vou gastar mais 2, mais 2, mais 2 e por aí vai, dependendo, por exemplo, da característica física do sistema. Tá legal? Certinho? Então é só você trabalhar colocando aqui, né, ó, massa em quilograma e a constante da mola em Newton por metro aqui na equação, né, que você vai conseguir trabalhar tranquilamente, tá? O π aqui, ó, o número π, dependendo, né, ele vai valer aproximadamente 3,1416 e por aí vai, né? Depende da aproximação que você fizer. Geralmente a gente trabalha com π igual a 3 para facilitar nosso cálculo, né? E aqui, ó, uma observação que é muito importante. Professor, tá bom, mas e se tiver, por exemplo, atrito entre o bloquinho e o chão, né? Esse movimento vai acontecer? De verdade não vai, porque se tem atrito ele vai oscilar e uma hora ele vai parar. Então a gente considera aqui, ó, para o movimento harmônico simples, porque a gente está trabalhando, vou escrever aqui em cima de novo, ó, para o que nós estamos trabalhando, eu considero que não há dissipação de forças, ou seja, dissipação de energia. Não há ninguém freando e jogando a energia fora, tá? Não há dissipação de energia, tá? É uma característica fundamental, não pode dissipar energia,
Tá? Ela simplesmente pode o quê? Transformar-se. Pronto, apenas. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Pegaram essa ideia aqui então, tá? Vamos trabalhar então vamos falar de outro sistema físico, tá certo? Que também tem características de pode desenvolver um movimento harmônico simples, tá? Que tem a força restauradora, sem dissipação de energia, tá legal? Esse sistema é o pêndulo, tá? Pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? Consiste em você pegar um cordão, né? Amarrar uma certa massa aqui, tá legal? E deixar ele livre para o quê? Para oscilar, tá bom? Nessa situação aí, ó, nós temos sim o pêndulo simples, tá? Então perceba o seguinte, se você deixar o pêndulo, produzir ele, né, a corda ou a massa, deixar ela paradinha aqui embaixo, ela vai se movimentar sozinha? Não. Eu preciso fazer o quê? Empurrar para o lado e soltar, né? Que aí ele vai começar a desenvolver o quê? O movimento harmônico. Ele vai começar a desenvolver um movimento que é oscilatório em torno de uma posição, né? Oscilatório então em torno da posição de equilíbrio e periódico, porque ele vai se repetir, vai gastar intervalos de tempos iguais para fazer de novo, para ele aparecer de novo, né? Então imagina comigo aqui no início do movimento que você tirou ele dessa posição de equilíbrio aqui, ó, tá? Vamos chamar aqui de posição de equilíbrio, tá? Assim como eu escrevi no outro lá, tá? E você trouxe a bolinha para cá, ó, sua massinha para cá, tá legal? Quais são os parâmetros físicos que eu tenho aqui agora? A massa que está pendurada e o comprimento o quê? Do fio L. Nossa, ficou feio aqui, ó. E o comprimento do fio, vamos colocar aqui, ó. Comprimento do fio, né? L, tá certo? Se eu mudar esses dois parâmetros, eu vou mudar a forma como o pêndulo opera, tá bom? E interessante dizer também que aqui, como a gente está falando de uma coisa que está pendurada, ela está sujeita à ação de quem? Da gravidade, né? Então a gravidade com certeza ela vai influenciar esse trabalho aqui da força, vai influenciar o período e tudo mais, né? Então assim como ali atrás no sistema massa-mola a gente identificou que a força restauradora é a força elástica, porque ela é a única que existe ali, vamos identificar então quais são as forças que existem no sistema do pêndulo simples, para a gente poder ver se existe uma força restauradora ou não, ou qual que ela é, né? Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, está pendurado, existe uma força que aponta em direção à Terra para baixo, que é a força o quê? Peso. Força peso, vamos colocar aqui, ó. Peso. Tá? Existe outra força, tá bom? Que existe entre a bolinha e o fio, não é? Essa força aqui nós vamos chamar, opa, feio, vamos tirar aqui, essa força chamamos de força de tração, tá? Tração, T, né? Toda vez que a corda estica, existe uma força que traciona ela, que estica ela, tá? Mas e aí, professor, cadê a força restauradora? É uma dessas daí, tá? Você vai perceber que essas forças aqui elas não têm as mesmas direções, tá? Mas existe uma parcela da força peso que anula-se com a força de tração. Por quê? Porque a bolinha não cai, né? Então a tração iguala-se ao peso, a bolinha continua naquela posição ali, né? Que parcela é essa, professor? É essa daqui, ó. A gente pode decompor a força peso em duas, tá? Eu posso decompor ela em uma parcela para cá. Eu vou chamar essa parcela de Px. E uma parcela para cá. Eu vou chamar ela de Py. Tá? Quem é que anula com a tração? Tá certo? É essa aqui, ó. Essas duas aqui, elas se anulam. Não é? Porque a corda não rompe e a bolinha não cai. Fica em equilíbrio. Qual é a única força que sobra ali nesse sistema? A única força que sobra é essa força Px aqui, ó, tá? Então, quem é que nesse caso a força restauradora do movimento? Força restauradora. Quem é a força restauradora do movimento? É aquele Px. Como é que a gente chama ele, tá? Esse Px aí, essa parcela da força peso, né? É parte da força peso, parcela da força
peso que aponta para a posição ou ponto, vou colocar o ponto, né, que fica mais fácil, para o ponto de equilíbrio, tá? Então, é essa força aí, ó, brio. É essa força, tá, que é responsável por puxar o pêndulo para cá, puxar ele para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, né? Quando você vai perceber que você tá, o pêndulo está aqui, ó, aqui no meio, né, na posição de equilíbrio, existem duas forças só também. Olha, existe a força de tração e a força peso. As duas têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. O que eu falo sobre elas? Elas vão se anular, concordam comigo? Elas vão se anular aqui, ó. Para cima e para baixo, elas se anulam. Só que ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele continua onde? Indo para lá, né? E vai chegar de novo nessa situação aqui, ó. Vai chegar de novo aqui, onde eu vou ter a força de tração aqui, parte da força peso aqui, vamos colocar o PX, né? Tração, e parte da força peso aqui, ó. PY, né? Então esses dois aqui se anulam e é essa força que vai ser a responsável pelo movimento, né? Logicamente você vai perceber que se eu tenho força aqui, ó, a aceleração nesse caso aqui ela é máxima, ou seja, eu vou começar a empurrar o cara. E a velocidade aqui, ó, no momento que eu solto, ela é quanto? 0, né? Então nos extremos a aceleração é máxima porque eu estou freando ao máximo e acelerando quando ele volta, tá? E a velocidade é 0 porque eu estou freando, vou parar, quando eu paro a minha velocidade é 0 até eu começar de novo, né? E aqui no meio, o que acontece? A aceleração ela é 0 e a velocidade ela é máxima, justamente pelo fato de que não tem força resultante. Se não tem força resultante, não tem aceleração. Só que ele continua indo para o lado por conta de quem? Da velocidade que ele tinha, que ele adquiriu, né? Pela inércia que ele tem ali. Tá legal? Perceberam então? Tá? São dois sistemas físicos bem parecidos, tá? Em que você percebe que é um movimento harmônico também, tá? Agora vamos tentar entender quais são as características que permitem, que façam com que eu possa considerar um pêndulo simples, né? Eu posso, por exemplo, pegar o pêndulo que estava aqui, puxar muito para um lado e soltar? Fazer esse movimento curvado assim? Não posso, tá? Vou te mostrar por quê. Então vamos colocar aqui, ó. Quais são as considerações? O que eu preciso considerar, né? O que eu preciso simplificar, né? Para dizer que o pêndulo que eu estou trabalhando é um pêndulo simples, tá? Algumas coisinhas aqui, por exemplo, ó. Primeiro, tá? O fio deve ter massa. O fio deve ter massa desprezível. Tá? Por que, professor, que o fio tem que ter massa desprezível? Ora, porque quanto maior a massa do fio em relação à bolinha, ao peso que está amarrado ali, tá? O fio vai influenciar. Ele pode esticar mais ou esticar menos, tá? Tudo isso aí pode, vamos dizer assim, influenciar. Quando você tem um fio de massa considerável em relação ao peso que está pendurado no pêndulo, aí você não tem mais um pêndulo simples, você tem um pêndulo composto, tá? Um pêndulo composto, aí ele já tem uma outra característica, uma outra forma de determinar o período, por aí vai. Então, para você considerar o seu sistema um pêndulo simples, primeiro, o fio tem que ter massa desprezível, primeiro ponto, tá? Segundo ponto aqui, ó, eu tenho que ter aberturas. Abertura não, vamos colocar assim, ó. O ângulo de abertura deve ser pequeno. Ângulo de abertura pequeno. Quando eu falo pequeno, pessoal,
ele tem que ser, em geral, menor do que 5 graus. Tá? Menor do que 5 graus. Professor, mas aonde está esse ângulo de abertura aí? O que é isso? Pessoal, é o ângulo que você puxa, né, que você deixa aqui, ó, em relação à posição de equilíbrio. Quanto mais você puxa, maior é essa abertura, maior a angulação. Para você abrir 5 graus, você vai perceber que você vai abrir um tiquinho assim só, um pouquinho. Né? De modo que o que está aqui na pontinha, ele vai oscilar, mas a oscilação dele vai ser tão pequena, a amplitude da oscilação é tão pequena, que ele vai ser como se fosse um sistema massa-mola. Ele vai retinho assim, ó. Ele não faz a curva, né? Não pode ter uma curvatura. Se ele tiver uma curvatura assim considerável, eu não posso utilizar essas expressões e o que a gente fala aqui para o pêndulo simples. Eu não posso considerar a força restauradora, né? Eu não posso considerar o período que nós vamos calcular ali, tá legal? Então, a gente tem que considerar bem isso, tá? Você tem que considerar bem, ou seja, a abertura ela tem que ser bem pequenininha, tá? Em geral, aí como a gente está falando, em torno de 5 graus, bem pequena, para que o movimento da massinha ela seja o quê? Para que ela seja reta, né? Praticamente reta. Tudo bem? Então essa daí é a segunda condição, tá? E a terceira, pessoal, a terceira condição, tá? É que o fio aqui, ó, ele já tem massa desprezível, ele tem que ser o quê? Inextensível. Inextensível. O que é isso, professor? Ele não pode esticar, tá? Não pode ser tipo uma liguinha, uma gominha, borrachinha. Ele não pode esticar, porque se ele esticar, né? Se a coisa ficar esticando, oscilando assim, eu não posso dizer que o movimento aí é o movimento de pêndulo simples, tá? Então, assim como a gente falou ali, ó, tá? O nosso objetivo no fim das contas é determinar quem é o período do pêndulo, tá? O período ele é muito importante, tá certo? Não vamos deduzir aqui a fórmula, só vamos pegar ela aqui e trabalhar com ela, ó. Ela é bem parecida com aquela lá, 2π raiz de L sobre G, tá? Quem é L e quem é G, tá certo? O L aqui, ó, ele é o comprimento do fio, em metro, tá? E o G é a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, tá? Então, a medida em que? Metros por segundo ao quadrado, tá bom? Professor, mas não depende da massa? Se eu botar uma massa grande ou pequena, tanto faz. Tanto faz, tá? Ele vai gastar o mesmo tempo para sair de um extremo, ir ao outro e voltar com uma volta completa. Vai gastar o mesmo período, vai gastar o mesmo tempo, tá certo? Então ele depende basicamente desses dois fatores, comprimento do fio e gravidade, tá? Você vai perceber que gravidades elevadas, né, fazem com que o pêndulo oscile mais rápido, tá? E gravidades menores do que a da Terra, por exemplo, fazem com que ele demore mais, porque essa forcinha que está aqui depende do peso, e o peso depende de quem? Da gravidade. Então, se a força é menor, tá? Ele vai gastar menos tempo. E o comprimento do fio, né? Quanto maior o comprimento do fio, mais tempo ele gasta para oscilar. Por quê? O fio ali ele vai atrapalhar. Se você fizer isso em casa, né? Pega o cordão, amarra numa bolinha e faz, né? Ó, pega bem pertinho da bolinha, você vai ver que o pêndulo vai oscilar bem rápido. Agora, se você esticar, né, deixar bem muita corda e a bolinha aqui, puxar o mesmo tanto, você percebe que ela demora mais. Fisicamente, é assim que acontece, tá? Vai demorar um pouquinho mais para oscilar aí, tá certo? Estão comigo então, pessoal? Tranquilidade, pessoal, então? Tá? Então, o importante você sair dessa aula de hoje é sabendo o que eu mostrei para vocês aqui. O que é um pêndulo, o que é um oscilador massa-mola. Quais as condições que tem que ter para eu poder fazer essas considerações. Por exemplo, movimento harmônico simples, tem que ter força restauradora. Identificou a força restauradora em cada um dos casos. Show! Vai sempre oscilar em torno de um ponto de equilíbrio, os dois sistemas, tá? Sempre vai existir a força restauradora. Eu posso calcular o período, que é o tempo de uma volta completa. E lembra que uma volta completa é sair de um ponto, percorrer os dois extremos e voltar para o mesmo ponto. Então eu posso sair de um meio, vou a um extremo, vou ao outro extremo
e volto para o meio. Posso sair de um extremo, ir ao outro e voltar para o primeiro. Tá? Aí sim são voltas completas. Então você tem que imaginar sempre desse jeito. Tá legal? E a forma de calcular os períodos estão aí. Cada um dependendo da sua característica física. Tanto o oscilador massa-mola você tem que calcular o período através da massa e da constante da mola. Tá? E quando a gente falar do pêndulo simples, para eu calcular o período, tá? Eu vou depender de quem? Do comprimento do fio e da gravidade. A massa não importa, lembra disso. Se eu aumentar a massa ou diminuir a massa de um pêndulo, ele vai oscilar, vai gastar o mesmo tempo de oscilação para, né, ir para um lado ou para o outro. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Certinho então? Estão comigo? Então a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Eu vou deixar, já deixei a atividade com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Eu estou sempre disponibilizando aqui no canal as videoaulas de resolução das atividades também, tá bom? Na semana seguinte que vocês fazem. Então, se você quiser receber, né, o comunicado aí, inscreve no canal, tá bom? Que assim que eu publicar lá a resolução, né, você não precisa nem esperar publicar lá no grupo, você já recebe aí, tá bom? E aí a gente vai conversando tranquilamente, ok? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.